Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Prosseguindo em nossa série de estudos nos evangelhos, veremos que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Marcos 2, 1 a 12. Também cobrem o evento Mateus 9, de 1 a 8 e Lucas 5, 17 a 26. Marcos diz que ali afluíram muita gente, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Lucas 5,17 informa que na casa onde estava Jesus se faziam presentes, inclusive fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Sinal de que os ensinos e os feitos de Jesus estavam chamando a atenção de muita gente, inclusive do sinédrio judaico. Quem era Jesus? O Messias, como dizia ser, ou um impostor? A presença dele arrastava as multidões após si. Isto era um risco para aqueles doutores da lei? Lucas, no entanto, destaca: o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus sabia o que faria naquela casa, naquele dia. O evangelista então diz que dentre os que foram ter com ele, havia 4 homens conduzindo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente aonde estava Jesus. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas que ali estavam assentados arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Como foi importante a ajuda daqueles homens levando o enfermo a Jesus. Não mediram esforços diante das circunstâncias cheias de obstáculos. E Jesus viu nele a fé para ser curado. E viu mais, a fé para ser salvo e perdoado dos seus pecados. Naquele dia, o homem foi perdoado, foi salvo e foi curado. Os doutores da lei, entretanto, estavam ali, não para glorificar a Deus, mas para ouvir a conduta de Jesus, ouvir o que ele dizia e ver o que ele fazia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Consideravam eles em seus corações. Para eles, o que Jesus dizia era blasfêmia. Neste instante ficou claro que eles não reconheciam Jesus como o Messias. Mas Jesus provou para eles que era quem dizia ser, evidenciando o perdão dos pecados daquele homem na cura que efetuou. Enquanto eles estavam mordidos de raiva, a multidão
atônita, dava glória a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. O segundo evento deste estudo é o encontro de Jesus com Mateus e o jantar que ele serviu em sua casa. Marcos 2, 13 a 17, Lucas 5, 27 a 32, Mateus 9, do 9 ao 13. Diz-nos o texto que, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. O autor do primeiro evangelho coloca aqui o novo nome dado por Jesus a ele, Mateus, que significa dom de Deus. Ele lembra que estava sentado na coletoria quando Jesus o chamou e disse: segue-me. Então ele se levantou e o seguiu. Um homem importante, mas odiado pela sua própria gente pelo trabalho que fazia. Diziam que os publicanos, que eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano na arrecadação de impostos, exploravam os cidadãos, retendo parte dos impostos para si mesmos. Admira-nos que Jesus tenha chamado um publicano para ser seu discípulo. Porém, ele viu naquele homem qualidades que poderiam ser úteis na proclamação do Evangelho. Então o chamou e transformou a sua vida. Não sabemos se no mesmo dia ou outro, mas Mateus convidou Jesus para um jantar em sua casa. E também os discípulos e vários amigos, dentre eles publicanos e fariseus. Marcos destaca que na ocasião muitos publicanos e pecadores seguiam a Jesus. Estes é que participaram do jantar. Os escribas dos fariseus então começaram a questionar o fato de Jesus comer com publicanos e pecadores. Foi quando lhes disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aplicou-lhes uma lição: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, os doutores da lei, em vez de glorificar a Deus pelas bênçãos recebidas, preferiram menosprezar e rejeitar a Jesus. Eles se faziam de homens sem pecado, por isso condenavam os publicanos e chamavam os outros pejorativamente de pecadores. A lição que Jesus aplicou naquela noite é digna de pensarmos muito. O médico existe não por causa de sãos, mas por causa de doentes. Jesus veio ao mundo para salvar, não os justos, mas sim os pecadores. Faltava àqueles homens da lei misericórdia. Agora, se eles criticaram a Jesus por comer com publicanos e pecadores, eu pergunto, o que é que eles estavam fazendo naquela casa, já que se achavam tão justos? Só para comerem e criticarem os outros? Por isso, em outra ocasião, Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, eram fingidos, eram mal intencionados. Queridos, que Deus nos livre de gente assim e que Deus nos ensine o que é ter misericórdia para com o próximo, porque nós também somos carentes desta misericórdia divina. Que Deus nos abençoe.